Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre um novo aporte na carteira do canal. Eu fiz uma compra aqui muito monstruosa nas ações da Vale, pessoal, ou seja, nova empresa na carteira do canal, tá? Tecnicamente eu vou explicar aqui os motivos do porquê que eu fiz esse aporte na Vale, olhando aí para médio e longo prazo. E para quem ficar comigo até o final deste vídeo, eu vou revelar um fator que pode fazer com que Vale dobre na cotação, tenha um potencial de alta de mais de 100% e ainda te pague bons dividendos. Então fiquem comigo aí até o final deste vídeo. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, novas movimentações na carteira, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 6.000 inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar um conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o do dando like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu consigo perceber que vocês estão gostando do conteúdo e eu posso trazer tópicos relacionados aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa, falar então sobre este novo aporte nas ações da Vale, tá? Para quem não sabe, eu tinha ali, a princípio, 3 empresas na carteira do canal: Banco do Brasil, BR Partners e Petrobras. E eu vim aí fortificando muito bem a minha posição na Petrobras. E ela atingiu aqui da carteira 10,88%. Porém, tá, eu abri espaço também para a Vale, uma mineradora aqui, a mais conhecida que tem aqui no Brasil. Então, acredito que todos vocês conhecem a Vale. E hoje ela está representando com esse aporte 0,89% aqui da carteira. E eu comprei 20 ações a um preço médio de R$ 56,50, tá? Eu pretendo aí fazer com que a Vale atinja 10% da carteira total, juntamente com Petrobras, porque aí o peso nas cíclicas, nessas ações de commodities, vão acabar ficando bem equilibradas, já que eu vejo assimetria tanto na Petrobras e também na Vale para médio e longo prazo, tá? Falando um pouquinho aqui da Vale, pessoal, já é conhecida por todos, tá? Portanto, você tem que esquecer a questão aí de ruído. O que você tem que focar na Vale é o produto que a empresa vende. E claro, né? Boa parte aqui da Vale, 50% aqui da receita dela está no mercado chinês, ou seja, depende da China. Se a China vai bem, a Vale vai bem e vice-versa. E perceba que ela tem uma diversificação da sua receita em outros países, como Brasil, né? Europa, Japão, Ásia, Alemanha, Estados Unidos e outros países aqui. Perceba que com a tarifação do Trump, a empresa vai ser pouquíssima, né? Consequentemente afetada, porque aqui os Estados Unidos apenas representa 4% e a China é aí o maior detentor, consequentemente aqui, dos resultados da Vale. Então, ela é muito ligada, consequentemente, aí na economia chinesa. E perceba que o carro-chefe aqui da Vale é o minério de ferro puro, né? No caso é aquele de Carajás, que é o que ela explora, que tem um alto teor de concentração. Isso aqui vale muito no mercado da Vale. Perceba que ela tem 79% de atuação, consequentemente, no minério de ferro, tá? E o que acontece com a Vale, pessoal, é que foi uma empresa sempre muito lucrativa. Por mais que ela teve ali seus altos e baixos, perceba que no longo prazo ela sim reportou um resultado interessante. E quem comprou Vale em períodos de baixa ou períodos de depressão do preço do minério de ferro, fez ali uma boa aquisição. Quem comprou aqui em 2016 fez bom negócio. Quem comprou aqui, né, em 2020, nessa faixa aqui de 30 a 50 reais, fez bom negócio. E aparentemente agora, com esse novo ciclo de baixa na Vale, eu acho um momento interessante de acumular as ações. Lembrando que nada se trata de recomendação de compra ou de venda, tá? Por quê? Se nós observarmos aqui, né, o preço do minério de ferro bruto está em $102. Perceba que ele não está num nível tão baixo como em níveis anteriores. Mas sabe qual é o mais interessante? O mesmo fator que acontece na Petrobras com o preço do barril acontece na Vale. Por quê? Porque se o preço do minério cair a tal ponto de inviabilizar a produção global
desta commodity, todas as empresas vão congelar os seus estoques. Isso pode prejudicar o mundo globalmente, tá? A economia real, no caso. Então é irreal você pensar que o mercado vai deixar o preço de uma commodity como minério de ferro, que é muito importante no planeta inteiro, barato por muito tempo. Ele vai aqui reprecificar, talvez jogar liquidez. E perceba que é muito difícil, tá? O preço do minério ficar abaixo de 100 dólares, a não ser se tem uma recessão, como 2015, mas depois perceba que os preços se recuperam muito rapidamente. O minério de ferro, ele está nas suas mínimas ali do ano de 2020, está aqui também nas mínimas, né, do ano de 2017, então isso aqui há uma probabilidade muito grande que a gente esteja em um fundo de ciclo em Vale. Analisando aqui, né, os resultados do segundo trimestre de 2025, perceba que mesmo com a queda no preço do minério de ferro, a Vale tem feito um excelente trabalho, tem conseguido crescer a produção de minério, 4% aqui, cresceu a produção de níquel, cresceu a produção de cobre, então a demanda continua crescendo. E o que acontece quando temos uma demanda crescente e um preço estável? Resultado mais expressivo. Agora você imagina se a gente engata de fato um ciclo de alta das commodities. Consequentemente, Vale e Petrobras podem reportar resultados bem acima da média. E a carteira aqui pode se beneficiar, tanto com uma valorização interessante nas ações e também grandes dividendos, já que mesmo em ciclos baixistas, a Vale ainda continua pagando um dividendo bastante interessante, tá? Observando aqui, pessoal, outro ponto também que me chama bastante atenção aqui na Vale, que eu acho que foi muito bom aqui da empresa, é o seu caixa. Perceba que ela tem um caixa muito robusto, 3 aqui, né? 0,4 bi de EBITDA ali no segundo trimestre de 2025. Detalhe, isso aqui é apenas em um trimestre. E esse EBITDA, pessoal, ele é em dólar, tá? 3,4 bi de EBITDA, no caso aqui, em dólar. Ou seja, tá? A Vale, ela consegue ter aqui um resultado operacional líquido. Se a gente pegar aqui a calculadora, ó, 3,4 bi de EBITDA, e a gente multiplica isso aqui pelo dólar atual, a Vale está tendo um resultado operacional por trimestre de 18,2 bilhões de reais. Se eu multiplicar isso aqui por 4 em caixa, a empresa está tendo um EBITDA de 73 bilhões no ano. Então perceba aqui que mesmo com o preço do minério caindo, ela tem tido uma forte geração de caixa, que é muito bom, tá? E outro ponto aqui também na Vale é o custo de extração. Assim como temos aqui na Petrobras o custo de extração por barril, temos na Vale o custo de extração por pelota de minério de ferro. Perceba que o custo de extração da empresa é de 55 dólares a tonelada. Então significa que para hoje a Vale gerar prejuízo, o preço do minério precisaria cair para abaixo dos 50 dólares, o que é quase irreal hoje, a não ser que se acontecesse uma crise muito grande, pessoal. O que eu acho, tá? Totalmente aqui irreal de acontecer. E se isso acontecesse, tá? O mercado não deixaria consequentemente o preço do minério tão baixo por muito tempo, porque tem outras empresas que consequentemente se beneficiam de um preço mais alto. E o custo caixa dela tem se reduzido. A Vale de antigamente não é a mesma Vale de hoje. A Vale lá de 10 anos atrás tinha um custo de extração muito alto. Quanto menor esse custo de extração na Vale, menos arriscada ela fica, porque mais margem líquida ela consegue ter sob uma base de preços de minério de ferro mais depreciada. Então olha só que interessante. Outro ponto aqui que me atraiu também bastante na Vale, tá? E agora, considerando aqui múltiplos de valuation, eu acredito que a Vale seja uma belíssima oportunidade. Lembrando que para ações cíclicas, a gente gosta de utilizar o PL de forma contrária. Quanto mais esticado, melhor. Eu vou fazer um vídeo aí, pessoal. Na verdade, já fiz um vídeo aqui na parte de membros, tá? Recomendo que vocês assistem sobre Vale. Eu disse o seguinte, lá na parte de membros, expliquei mais essa questão aí do PL, de quando que você usa, como que você compra ações cíclicas. Então, torne-se membro do canal para vocês terem acesso aí a este vídeo, tá bom? Bom, de qualquer forma, pessoal, pegando aqui o PL atual da Vale, de 8,7 vezes, né? Temos aqui um desconto, porque está acima da sua média histórica, que costuma ficar em 4. Quanto maior, melhor para a empresa cíclica, porque denota fundo de ciclo. Perceba que este PL está próximo do ano de 2020, próximo do ano de 2018, que foi regiões boas para se posicionar em ações da Vale, tá? E hoje a empresa está com uma dívida líquida muito controlada, uma vez dívida líquida sobre EBITDA, e se ela mantiver, isso aqui é só um cálculo, tá? Ó, ela paga um payout mínimo ali na faixa, né? Se a gente verificar aqui a média da empresa, é de 50% a 60%. Mas eu vou considerar a média de payout para todas as empresas, 30%. Se eu jogar aqui, né, vezes um ROI,
médio de 12,5 ROIC, a gente tem aqui uma taxa de crescimento, tá? Vamos colocar aqui, ó, novamente para que a gente calcule 1 menos payout, tá? De 0,30 vezes ROIC, que está na faixa de 12,5. Taxa de crescimento esperada na Vale de 8,7% ao ano, ou seja, tá? Se ela tem 8,7% ao ano de crescimento e ela pagar um dividendo médio na faixa de 9, temos um retorno embutido no preço das ações de 17,7% ao ano, denotando que Vale hoje pode ser sim uma oportunidade, tanto para quem busca crescimento e bons pagamentos de proventos. Isso que eu nem estou considerando altos de ciclo, já que quando a Vale tem uma alta expressiva no minério, ela costuma deliberar um dividendo bastante expressivo para o acionista, tá? Colocando aqui, ó, preço justo do Graham, do Benjamin Graham, que funciona para a Vale, que já é uma empresa que existe há muito tempo, tá? Só para vocês terem uma ideia, a Vale foi fundada, vocês sabem quando, pessoal? Lá no ano de 1943. Então é uma empresa que já tem mais de 80 anos de história, já passou aí por diversas crises, tá? Eu não acho que Vale seria uma empresa com risco de quebra, porque é uma empresa extremamente essencial para o mundo todo, tá? Agora, considerando aqui, ó, 22,5 vezes EBITDA por ação. O EBITDA por ação, a gente pega 70 bi e divide pela quantidade de ações da Vale, que hoje está na faixa de 4,54. Então temos aqui 15 de EBITDA por ação. 22,5 vezes 15 vezes valor patrimonial de 47, temos aqui um preço justo nas ações de R$ 125. Se eu dividir aqui, né, pela cotação atual de 55, Vale teria um potencial de valorização de 128% nas ações. E o mais interessante, pessoal, que além desse potencial de alta acontecer, temos aqui bons pagamentos de proventos. Observando pela lupa do indicador PEG Ratio do Peter Lynch, a gente olha para EBITDA por ação. E hoje, considerando, né, o valor de firma da Vale, que está na faixa de 318 bilhões, e dividido por um EBITDA projetivo de 75, temos um EV sobre EBITDA de 4,24, também mostrando que a Vale estaria barata, já que a média de negociação do seu EV sobre EBITDA fica na faixa de 7 a 6 vezes. Então, utilizando aqui, ó, o indicador PEG Ratio do Peter Lynch, 4,54 dividido por 8,5 de crescimento, temos um PEG Ratio para a Vale de 0,49, denotando que a ação também está muito barata, já que o Peter Lynch falava que quando está abaixo de 1, a gente tem um extremo desconto. Quando que Vale hoje estaria cara? Se ela tivesse cotada por 8 a 10 vezes EBITDA, como já aconteceu antigamente, tá? A ação ali a R$100, o valor de mercado fica mais inflado e a ação fica cara. Então, nestes preços, eu não acho um bom momento de comprar Vale. Agora, quando ela apresenta, consequentemente, essas quedas nas cotações, parece ser, sim, um momento bastante oportuno para se posicionar em ações da Vale, tá? Tanto para quem olha para longo prazo. E para quem se posicionou em Vale longo prazo e não vendeu, fez um bom investimento, porque a empresa deu 453% de retorno a longo prazo. E se você foi um investidor que comprou em momentos de baixa, consequentemente você conseguiu um retorno ainda mais elevado. Esse foi um dos motivos do que porque eu comprei Vale, pessoal. Ela segue barata, cotada abaixo do seu múltiplo médio histórico, potencial de valorização, vem crescendo, tá? Muito bem. Muitos aí falam sobre esse risco de Simandou, né? Que é ali uma mina que a Rio Tinto está explorando, que pode ter aí, consequentemente, né, um minério de ferro com alto teor de concentração maior do que o de Carajás. Mas eu não acho isso aqui, porque a Vale também já é muito pioneira nesse quesito e pode também já estar explorando formas para conseguir conter essa concorrência, fora que não é um fator que vai fazer acabar aí com uma empresa gigantesca. Então, pessoal, sem zero receio aqui, é uma coisa que a gente precisa acompanhar, mas isso aqui já está incorporado no preço. Vale está muito barata e só o que você vai conseguir com dividendos já vai reaver boa parte do seu capital investido. E se um ciclo de alta acontecer, aí sim que pode ser um excelente investimento você ter ações da Vale na carteira. Lembrando que nada se trata de recomendação de compra ou de venda. Pablo, pelo amor de Deus, que difícil. Tá bom, eu vou me tornar membro do canal, já sei que você postou um vídeo aqui sobre Vale. E detalhe, pessoal, o vídeo que eu postei para membros foi ainda mais profundo do que este aqui, tá? Além de explicar o aporte, eu explico um segredo lá de como que você nunca mais perde dinheiro com ações de commodities. Então vale a pena vocês verem porque há um estudo muito poderoso neste vídeo. Então torne-se membro do canal. Mas será, Pablo, que você tem alguma outra oportunidade que nos proporcione aí, mitigue nossos riscos e traga uma potencialidade de retorno maior? Bom, pessoal, é por isso que para vocês que ficaram comigo aí até o final deste vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês.
Eu estou falando da planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, esta planilha, ela é show de bola. Para primeiro de conversa que ela é totalmente vitalícia, tá? Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda. E ela é mais barata do que o preço de uma pizza. Aquela pizza que você paga ali no mês, essa planilha está mais barata do que isso. Fora que ela tem mais de 100 ações aqui que você pode garimpar e estudar para colocar na sua carteira. Segundo ponto, ela é totalmente automatizada. A cada balanço trimestral de uma empresa, a qualquer segundo, a qualquer minuto, todas as projeções dessa planilha são atualizadas sem que você tenha que mover um sequer dedo para que isso aconteça, porque já existe algoritmos de negociação preparados que fazem isso para você em tempo real. E terceiro fator, contém os melhores indicadores da bolsa. Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch e temos aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Formula. Perceba que parece ser sim uma excelente oportunidade você ter uma planilha como essa. E queria eu, pessoal, ter uma planilha dessa quando eu estava iniciando, tá? Então aproveita aí. Tá bom, Pablo, onde estará o link? Eu quero adquirir essa belezura para mim, tá? Estará aqui na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado e também estará aqui na bio do canal. Basta você clicar em mais e você já vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil. Na descrição também deixo a planilha americana e o meu curso Rumo à Liberdade Financeira, caso vocês estejam em interesse, tá? Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. E já comentem se vocês têm Vale e qual é a sua visão no médio a longo prazo, se é uma boa decisão de investimento ou é uma furada. Já escrevam aí que eu vou analisar os comentários de vocês. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui, fique com Deus até o próximo vídeo e fui!